Bom, senhores, estamos aí no exercício 2, que fala o seguinte. O tempo gasto por um ônibus em trajetória retilínea no trecho entre duas cidades A e B, de 720 km, é 12 horas. Então, permite a gente calcular a velocidade desses ônibus, né? Anda 720 km em 12 horas, a gente acha a velocidade média deles. Dois ônibus partem das respectivas cidades em tempos diferentes, ou seja, às 7 horas sai o ônibus da cidade A, com destino à cidade B. E às 12 horas sai o ônibus da cidade B com destino à cidade A. Então percebam que, para eu poder comparar os dois, esse daqui parte às 7, esse parte às 12. Para eu poder comparar, eu preciso levar o tempo desse igual ao do A. Então o tempo desse daqui seria sempre T, que é o tempo do A, menos 5, né? Que a diferença entre eles é 7 horas e 12 horas, dá 5 horas de diferença. Então toda vez que for trabalhar com o B aqui, eu vou ter que pegar o tempo T e subtrair 5. Ou, se eu considerar o tempo de B, aí no do A eu somo 5 para poder equilibrar com o do B, né? Tem que fazer essa diferença entre eles aí. A partir dessas informações, podemos acertadamente afirmar que os ônibus irão se encontrar a... Nota, admita que os ônibus têm movimentos uniformes com velocidades de módulos iguais. Então, olha só, senhores. Primeira coisa que nós vamos fazer é calcular essa velocidade de cada ônibus. Olha só. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. No caso, ΔS que eles percorrem é de 720 km, o intervalo de tempo é de 12 horas. Se fosse 72 dividido por 12, isso daria 6, né? Desculpa. Como é 720 dividido por 12, essa velocidade do ônibus que eu vou chamar de V vai dar 60 km por hora. Isso indica para nós que a velocidade do ônibus A vale 60 km por hora. E que a velocidade do B também vale 60 km por hora. Fechou? E agora, para determinar um instante a posição ao qual eles vão se encontrar, falou de encontro, já sei que a posição de A tem que ser exatamente igual à posição de B. Certo ou não? Peão, mas para isso eu preciso encontrar as equações. Exatamente, como a gente fez no exercício anterior. Então, primeira coisa, ó, a nossa trajetória não está orientada agora, né? Então eu vou orientar a trajetória. Vou considerar que ela é orientada para a direita. A distância entre eles é 720. Então eu tenho que dar uma posição para A e uma posição para o B. Mais fácil é falar que o A está na posição 0. Se o A está na posição 0, o B, que está a 720 km dele, vai estar na posição 720. Fechou? Pera lá, peão. Mas o A concorda com o movimento, com a trajetória. Então a velocidade dele é positiva, o movimento é progressivo. E o B? O B está no sentido contrário à trajetória. Portanto, a velocidade dele é negativa. Indica para nós um movimento retrógrado. Fechou? Bom, meninos, vamos montar as equações de A e de B. Então, olha cá, ó. SA vai ficar a posição inicial, que é 0, mais a velocidade, que é 60, vezes o tempo dele, que é o T. Então, a equação do A fica 60 vezes T. A equação do B é a posição inicial dele, que é 720, menos, porque a velocidade dele é negativa, 60 vezes T. Peão, da onde você tirou tudo isso? Como é movimento uniforme, nós estamos aplicando a equação do sorvete, estão lembrados? S igual a S0 mais VT. E agora é igual às equações. Aliás, ó, o B é T menos 5, né? Porque ele começa a viagem 5 horas depois. Então tem que subtrair essas 5 horas. Igualando as equações, ó, o A fica 60 vezes T, o B 720 menos 60 vezes T menos 5. Então aqui vai ficar 60 vezes T igual 720. Faz distributiva. Menos 60 vezes T fica menos 60T. E menos 60 vezes menos 5, isso daqui vai dar mais 300. O 60T negativo passa para o outro lado positivo. 60T mais 60T dá um total de 120T. E o 720 mais 300 vai dar um total de 1020. Aí esse 120 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então a gente descobre que o instante de encontro vai ser 8,5 horas. Mas ele não quer o instante, ele quer a posição, né? Então joga aqui, ó.
60 vezes o tempo, que é 8,5. A hora que a gente multiplica os dois, a gente chega aqui a posição, dá no quilômetro 510. Quilômetro 510 a partir da cidade A, certo? Então a melhor alternativa para nós aí seria a alternativa A, 510 quilômetros da cidade A. Fechou? Um grande abraço.